Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde compartilho estudos bíblicos voltados para o aprimoramento da vida cristã. Hoje vamos falar sobre a história de José, as provações e propósitos sob a soberania divina. Antes de começarmos, gostaria de convidá-lo a se inscreverem no canal e ativar o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. A história de José no Antigo Testamento é uma poderosa narrativa que nos revela a soberania de Deus em meio às provações da vida. Neste estudo, vamos explorar a vida de José e examinar como Deus trabalhou através das circunstâncias difíceis para cumprir seus propósitos. Ao mergulharmos na história de José, seremos desafiados a confiar na soberania de Deus e a encontrar esperança em tempos de adversidade. A jornada de José, do sonho à provação. A história de José nos apresenta a jornada incrível desse jovem, desde seus sonhos até as provações que enfrentou ao longo do caminho. Nesta sessão, vamos explorar as etapas-chave dessa jornada e refletir sobre as lições que podemos aprender com a vida de José. José era um jovem cheio de sonhos e visões que Deus lhe revelava. Ele sonhou com feixes de trigo se curvando diante dele e com o sol, a lua e as estrelas se inclinando perante ele. Esses sonhos revelavam que José seria exaltado e teria autoridade sobre seus irmãos e até mesmo sobre sua própria família. No entanto, esses sonhos despertaram ciúmes e inveja nos corações de seus irmãos, o que nos leva à próxima etapa de sua jornada. A inveja e a traição foram elementos cruciais na jornada de José. Seus irmãos não conseguiram suportar os sonhos e a preferência que seu pai, Jacó, demonstrava por ele. Como resultado, eles conspiraram contra José e o venderam como escravo para mercadores que estavam a caminho do Egito. Esse ato de traição foi um momento decisivo que mudou drasticamente a vida de José e o levou a uma nova fase de sua jornada. Apesar de ter sido vendido como escravo e ter sido separado de sua família, José manteve sua fidelidade a Deus e permaneceu comprometido com seus princípios morais. Mesmo em meio à escravidão e à tentação, ele resistiu ao pecado e buscou viver uma vida íntegra. Sua fidelidade e caráter íntegro foram evidentes quando ele recusou a oferta da esposa de Potifar e escolheu agradar a Deus em vez de ceder à tentação. Essa fidelidade levou a consequências negativas imediatas para José, mas também estabeleceu um padrão de conduta que se revelaria importante ao longo de sua jornada. Ao refletirmos sobre a jornada de José desde seus sonhos até as provações, podemos extrair várias lições valiosas. Podemos aprender a confiar em Deus mesmo quando os sonhos parecem distantes ou ameaçados. Também podemos perceber que, em meio às provações, Deus está trabalhando para cumprir seus propósitos em nossas vidas. A fidelidade a Deus em tempos de adversidade pode nos levar a experimentar seu cuidado e direção, mesmo quando a situação parece desesperadora. A jornada de José continua com desafios ainda maiores pela frente, mas esses primeiros momentos de sua vida nos mostram que a fidelidade a Deus é fundamental, mesmo quando enfrentamos dificuldades e injustiças. Que possamos aprender com a jornada de José e buscar ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, confiando em sua soberania e permitindo que Ele cumpra seus propósitos em nossa vida. A soberania de Deus na vida de José. A história de José nos revela a maravilhosa e surpreendente soberania de Deus em ação. Nesta sessão, vamos explorar como Deus estava presente agindo nos eventos da vida de José, moldando seu caráter e preparando-o para seu papel futuro. Em cada fase da jornada de José, vemos a mão de Deus em ação. Mesmo quando José foi vendido como escravo, Deus estava trabalhando nos bastidores, guiando-o e protegendo. Deus permitiu que José fosse levado ao Egito para cumprir seus propósitos maiores, apesar das circunstâncias adversas. É evidente que Deus estava presente e ativo na vida de José, mesmo quando isso não era imediatamente visível. Deus usou as provações enfrentadas por José como oportunidades para moldar seu caráter e prepará-lo para seu papel futuro. A escravidão e a prisão foram testes de fé, paciência e perseverança para José.
Ao passar por essas dificuldades, ele aprendeu a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a desenvolver uma profunda dependência dele. As provações foram instrumentos usados por Deus para refinar o caráter de José e prepará-lo para seu papel de liderança no Egito. Mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, José manteve sua confiança na soberania de Deus. Ele reconheceu que Deus estava no controle de sua vida, apesar dos altos e baixos que enfrentou. Mesmo quando foi injustamente acusado e preso, José permaneceu fiel a Deus e confiou que seus planos prevaleceriam. Sua confiança na soberania de Deus o sustentou e permitiu que ele se mantivesse firme em sua fé. Ao refletirmos sobre a soberania de Deus na vida de José, somos desafiados a reconhecer sua mão em nossas próprias vidas. Assim como Deus estava presente agindo nos eventos da vida de José, Ele também está presente em cada aspecto de nossa vida, trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. As provações que enfrentamos não são em vão, mas são oportunidades para o amadurecimento da nossa fé e a conformação ao caráter de Cristo. Que possamos aprender com a confiança e a perseverança de José na soberania de Deus. Que possamos reconhecer sua presença ativa em nossas vidas e permitir que Ele molde nosso caráter através das provações que enfrentamos. Ao confiar em Deus e em sua soberania, podemos ter a certeza de que Ele nos guiará e cumprirá seus propósitos em nós, assim como fez na vida de José. A ascensão de José ao poder e o cumprimento dos sonhos. A história de José nos revela a surpreendente jornada de sua ascensão ao poder no Egito e o cumprimento dos sonhos que receberá na juventude. Nesta sessão, vamos explorar como José se tornou governador do Egito, como seus sonhos se tornaram realidade e a sabedoria e liderança que ele demonstrou durante a crise da fome. Após passar por diversas provações, Deus abriu as portas para José e o elevou ao cargo de governador do Egito. Sua interpretação precisa dos sonhos do faraó, combinada com sua sabedoria e habilidade administrativa, o levou a ser reconhecido como uma figura de autoridade e confiança no reino. José passou de um escravo e prisioneiro a um dos líderes mais influentes e poderosos do Egito, tudo isso pela graça e providência de Deus. Os sonhos que José teve na juventude, que causaram ciúmes e inveja em seus irmãos, finalmente se cumpriram. José viu-se diante deles novamente quando, durante a fome que assolou a terra, seus irmãos vieram ao Egito em busca de comida. Ele reconheceu a mão de Deus em toda a sua jornada e compreendeu que os sonhos que tivera eram parte do plano divino para sua vida. O cumprimento dos sonhos não apenas trouxe reconciliação e perdão entre José e seus irmãos, mas também demonstrou a fidelidade de Deus em honrar suas promessas. Durante a crise da fome, José demonstrou grande sabedoria e liderança na administração do Egito. Ele estabeleceu um plano para armazenar alimentos durante os anos de fartura, o que permitiu ao Egito enfrentar os anos de escassez. José foi um administrador sábio e justo, cuidando do povo egípcio e dos estrangeiros que buscavam ajuda. Sua sabedoria e discernimento eram evidentes, pois ele agia com compaixão e agudeza estratégica para garantir a sobrevivência do povo. Ao refletirmos sobre a ascensão de José ao poder e o cumprimento dos seus sonhos, somos lembrados da fidelidade e soberania de Deus em nossas próprias vidas. Assim como Deus levantou José de uma posição humilde a um lugar de grande influência, Ele também pode nos capacitar e nos guiar em nossos próprios caminhos. A história de José nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando os sonhos parecem distantes e as circunstâncias são adversas. Que possamos aprender com a sabedoria e liderança de José, buscando ser fiéis em nossas responsabilidades e confiando no plano de Deus para nossas vidas. Que possamos reconhecer sua fidelidade e soberania em cumprir seus propósitos, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Assim como José, podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para trazer bênçãos e provisão aos outros. A restauração e a reconciliação. Um dos momentos mais emocionantes na história de José é o encontro com seus irmãos, que o haviam traído e vendido como escravo. Nesta sessão, vamos explorar a restauração e a reconciliação que ocorreram nesse momento crucial da vida de José, refletindo sobre o poder do perdão e a importância da restauração nos relacionamentos humanos.
Quando seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimentos durante a fome, José os reconheceu, mas decidiu não revelar sua identidade imediatamente. Ele os submeteu a testes e situações desafiadoras para avaliar se eles haviam mudado e se arrependido de seus atos anteriores. Esse encontro proporcionou a oportunidade para que José confrontasse seu passado e iniciasse o processo de reconciliação com sua família. A resposta de José ao reencontrar seus irmãos é marcada por uma profunda expressão de graça e perdão. Em vez de buscar vingança, José escolheu perdoar seus irmãos e demonstrar bondade para com eles. Ele reconheceu que, apesar das ações prejudiciais deles, Deus estava agindo através de tudo para cumprir seus propósitos. José entendeu que sua posição de poder não era para exercer domínio, mas para trazer cura e restauração. A história de José nos ensina sobre a importância do perdão e da restauração nos relacionamentos humanos. O perdão de José trouxe cura não apenas para sua família, mas também para si mesmo. Ele optou por não carregar ressentimento e amargura, mas permitiu que a graça de Deus fluísse através dele, possibilitando uma reconciliação profunda e transformadora. Ao refletirmos sobre a restauração e a reconciliação na história de José, somos desafiados a examinar nossos próprios relacionamentos e a buscar o perdão e a reconciliação onde for necessário. Assim como José, podemos escolher deixar de lado o desejo de vingança e optar por estender a graça de Deus aos outros. Ao fazermos isso, permitimos que Deus trabalhe em nossas vidas e nos capacite a experimentar relacionamentos saudáveis e restaurados. Que possamos aprender com a jornada de José e buscar ativamente a reconciliação e o perdão em nossos relacionamentos. Que a graça de Deus nos capacite a superar as feridas passadas e a trazer cura e restauração aos outros, refletindo a imagem de Cristo em nossas vidas. Que nossos relacionamentos sejam marcados pela reconciliação, amor e paz, mostrando ao mundo o poder transformador do perdão. Lições espirituais e aplicações práticas. A história de José é rica em lições espirituais que podemos aplicar em nossa própria jornada de fé. Nesta sessão, vamos extrair essas lições e discutir sua relevância em nossas vidas, buscando desenvolver uma postura de confiança em Deus, integridade e disposição para perdoar e buscar reconciliação. Uma das principais lições que podemos aprender com José é a importância de confiar na soberania de Deus, mesmo quando nos deparamos com situações difíceis e injustas. José enfrentou diversas provações ao longo de sua vida, mas ele permaneceu firme em sua fé, sabendo que Deus estava no controle de todas as circunstâncias. Podemos aplicar essa lição em nossas próprias vidas, confiando que Deus está no comando, mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos que Ele está traçando para nós. A vida de José também nos ensina sobre a importância da integridade. Ele se manteve fiel a Deus e aos princípios morais, mesmo diante das tentações e das injustiças que enfrentou. A integridade de José foi fundamental para que ele fosse reconhecido e honrado por Deus. Essa lição nos desafia a viver com integridade em todas as áreas de nossas vidas, buscando agradar a Deus em nossas palavras, ações e relacionamentos. Um dos pontos altos da história de José é sua disposição de perdoar seus irmãos e buscar a reconciliação com eles. Ele reconheceu que o perdão é uma expressão do amor e da graça de Deus, e escolheu não se deixar dominar pelo ressentimento ou pela vingança. Essa lição nos convida a examinar nossos próprios corações e a desenvolver uma postura de perdão e busca de reconciliação em nossos relacionamentos. Ao fazê-lo, seguimos o exemplo de Cristo e permitimos que a cura e a restauração aconteçam em nossas vidas e nos relacionamentos ao nosso redor. Para aplicar essas lições em nossa jornada de fé, é importante refletir sobre como podemos praticar a confiança em Deus, a integridade e o perdão em nossas vidas diárias. Podemos cultivar a confiança em Deus por meio da oração, do estudo da palavra e da lembrança de suas fidelidades passadas. Quanto à integridade, devemos ser diligentes em viver de acordo com os princípios bíblicos em todas as áreas de nossas vidas, mesmo quando confrontados com tentações ou pressões externas.
Quanto ao perdão e à reconciliação, devemos examinar nossos corações e estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam e buscar a reconciliação, sempre que possível, promovendo a paz e a unidade em nossos relacionamentos. Ao explorar as lições espirituais da história de José, podemos fortalecer nossa fé e crescer em nossa jornada espiritual. A confiança na soberania de Deus, a prática da integridade e a disposição de perdoar e buscar a reconciliação são elementos fundamentais para uma vida cristã plena. Que possamos aplicar essas lições em nossa vida diária, permitindo que a graça de Deus nos transforme e nos capacite a viver de acordo com seus princípios. Que nossa jornada de fé seja marcada pela confiança em Deus, integridade e relacionamentos restaurados, trazendo glória ao seu nome. A história de José nos lembra que, mesmo em meio às provações, Deus está no controle e trabalhando em nossas vidas para cumprir seus propósitos. Podemos confiar na soberania de Deus, sabendo que Ele é capaz de transformar situações difíceis em algo bom. Ao seguir o exemplo de José, podemos aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias, buscar a reconciliação e perdoar aqueles que nos prejudicaram. Que nossa jornada de fé seja fortalecida ao compreendermos a soberania de Deus em todas as áreas de nossa vida e encontrarmos esperança em meio às provações. Fico feliz em estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco mais sobre a palavra de Deus e como ela pode ser aplicada em nosso dia a dia. Espero que o conteúdo de hoje possa ser útil e edificante para vocês. Não se esqueçam de deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários abaixo e de se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir e que Deus abençoe a todos nós.